Mas o que mais me ajudou foi eu ter trabalhado e eu ter aprendido com profissionais que eram engenheiros de obra. Isso me ajudou muito mais, o meu entendimento, do que eu ficar ali de fato na obra. Então, por isso que eu falo, quando você trabalha com profissionais, quando você é ensinado e é treinado por outros profissionais, você pode sim resolver esse problema aí da falta de noção de obra. Não é uma coisa que não tem como você resolver, porque tem como você resolver sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Neste episódio, nós vamos falar sobre as qualidades que um orçamentista acima da média possui. O meu nome é Joyce Telésforo e no episódio de hoje o tema é: o que faz um orçamentista se destacar no mercado? Então, gente, a gente começa aqui a nossa história definindo, afinal de contas, o que é um orçamentista, né? O que um orçamentista faz e tudo mais. É engraçado que essa profissão, essa especialidade, ela não é tão conhecida assim. Quando eu comecei a trabalhar com orçamentos, nem eu sabia que isso era uma especialidade, que isso existem cargos para orçamentos e tudo mais. Eu entrei numa construtora e aí falava, ó, o seu cargo aqui a gente vai trabalhar com as propostas de projetos de grande obra e médio, né, de médio e grande porte, assim. E aí, comecei a trabalhar com aquilo meio que sem saber o que fazia exatamente, e ninguém na minha volta também não sabia. Então, eu fui aprendendo aí com o tempo, até mesmo as atividades, assim, Joyce, o que você faz? Eu falava, faço levantamento, faço análise de projeto, equalização de propostas, mas eu não sabia que isso era uma profissão. Então, eu não julgo ninguém que não saiba também, tá? Eu entendo completamente, porque de fato não é algo tão conhecido assim. Mas o que é um orçamentista? Bom, primeiro que orçamentista é uma especialização, tá? Isso é uma especialidade de um profissional, de um engenheiro, que é muito comum em construtoras que trabalham com obras de médio e grande porte, claro, e com obras que não são, que para cada obra possui uma arquitetura totalmente diferente, que exija um profissional de instalações, né? Isso porque aqui eu estou falando tudo voltado para instalações, mas orçamentista civil tem aí para todos os tipos de obra mesmo, mas agora um orçamentista de instalações precisam ser obras muito específicas, que seja necessário mesmo ter profissionais de instalações para executar a obra e também para orçar a obra. Porque assim, gente, instalações, agora falando isso de forma mais ampla, né, não só instalações elétricas como instalações, é muito específico, é muito detalhinho, é muita pecinha que o pessoal da civil, eles não manjam muito. Eu falo assim, a maioria, né? A maioria não entendem muito disso. É uma coisa um pouco distante da realidade deles. Eles são mais focadas ali nas estruturas, nas bases, nessas coisas mais de civil mesmo, né? De estrutura, enfim. Agora, quando vai para instalações, eles, inclusive, os orçamentistas civis, eles acham o máximo quando tem um orçamentista de instalações, só para fazer essa parte. Mas vamos lá, o que um orçamentista faz? Gente, se você tem ali uma obra
de médio grande porte condominial, vertical ou então horizontal, um condomínio, você precisa saber todo o processo ali, né? Todo o fluxo. Que fluxo seria esse? Então, você tem a entrada do condomínio e você já tem que ter ali, ó, como é que alimenta, como é que entra energia aqui nesse condomínio. Ela entra em média tensão ou em baixa tensão? Vai ter cubículo ou a medição é em baixa tensão por categorias? Então, é uma série de coisas. A infra ela vai enterrada, ela vai aérea, enfim. Então, um orçamentista ele pensa na obra inteira. Ele acaba que entende de todos os passos, todos os processos de instalação. Ele não fica ali somente na baixa tensão e nem somente na média tensão. Ele tem que ter essa capacidade de ser de uma versatilidade. Ele precisa entender de tudo um pouco. Então, o que, que ele faz? Ele pega uma obra de grande porte e elabora todo o orçamento de toda a obra. Ele coloca o dinheiro daquilo ali no papel. Olha, vai gastar tanto para fazer tudo. E aí acaba que nessas obras de grande porte, de fato, precisa de um profissional exclusivo ali para fazer todo esse trabalho. Então, resumidamente, qual que seria a rotina ali de um orçamentista? Ele precisa de fazer análises de projetos, ele precisa ter entendimento de escopo, entender o escopo da obra, ele precisa entrar em contato com fornecedores, ter essa conexão com essa galera, fazer equalizações de propostas, então, ou seja, ele recebeu uma solicitação de um cliente para fazer um orçamento de uma obra. Então, aí ele vai analisar o escopo e vai disparar para os fornecedores. Olha, eu estou orçando essa obra, eu queria saber quem de vocês também quer orçar comigo. Aí ele vai ali, vai solicitar orçamento para quadro, orçamento para alguma instaladora, orçamento de transformador, enfim. Ele vai orçar os insumos e também serviços, né? Mão de obra mesmo. Então ele precisa saber equalizar essas propostas. Se o que ele pediu é o que ele recebeu. Fazer esse parâmetro, né? Olha, eu pedi isso, mas será que eles me mandaram tudo o que eu pedia? Então é isso que é você fazer uma equalização e análise de escopo. Então ele também faz essa parte de análise de escopo de tudo que ele solicitou ali. E também ele faz, né, o nosso maior objetivo aqui da ELAMP, que é engenharia de valor. Ele faz análise de valor e reengenharias. Então, toda essa parte de redução de custos, de outras possibilidades de fazer a mesma coisa, isso ele também faz. Agora, o segundo ponto. O que o orçamentista não faz? Olha, definitivamente um orçamentista ele não fica só cotando e levantando material, né? Cotar e levantar material é uma das coisas que ele faz. Eu lembro quando eu tinha acabado de entrar nesse cargo e começar a fazer isso, e aí meus amigos perguntavam, né? A gente tinha acabado de formar e os meus amigos perguntavam: o que você tá fazendo? O que você tá trabalhando? Aí eu falava: trabalho, eu faço orçamento. Aí o cara falou assim: nossa, só isso? E eu fiquei, gente do céu, mas nossa, como é que eu vou responder isso aqui, né? Porque o só isso é muita coisa. Quem trabalha com isso sabe exatamente o que eu tô falando. Então as pessoas não têm mesmo essa noção. Então, gente, por exemplo, pode vir projetos ali para você orçar, projetos no sentido de projeto levantar um prédio, não projeto. Que não venha, inclusive, os projetos executivos. Que isso não venha, que o cliente não entrega isso. Como é que ele faz um orçamento sem os projetos? Ele também precisa ser capaz de entregar uma estimativa ali, um cheiro, né, um chute aproximado, um chute assertivo. Então, quando ele não recebe projeto, ele precisa ser capaz de fazer os pré-dimensionamentos, de com base nas características da obra, é, fazer ali estimativas de quantitativos, estimativas de especificações.
Então, por metro quadrado e por uso da obra, ele pode, com base em histórico, né, saber, olha, essa edificação ela vai consumir em média, sei lá, 1.500 kVA. Aí ele começa, então 1.500 kVA, eu vou orçar aqui, ó, 3 transformadores de 500, vou colocar aqui nesse lugar, vou sair daqui esse e esse circuito para alimentar esse e esse prédio. Então ele precisa ter essas capacidades, sabe? Então por isso que o que o orçamentista não faz não é só cotar e levantar material, mas é muito mais do que isso, entendeu? Tá, então o orçamentista ele trabalha nessa parte da construção civil, né? Ele está ali atrelado com o engenheiro civil. Ele trabalha dentro de obras. Então, o orçamentista de instalações e o engenheiro civil e a construção civil andam juntas, obviamente. Uma precisa da outra, beleza? E como é que tá, então, esse nosso mercado, né, da engenharia civil? Olha, a gente tem aí bons números, porque o mercado ele está aquecido de fato e isso tende a aumentar mais. Então acaba sendo aí uma oportunidade para não só para gente que já está nesse mercado, como para pessoas que ainda estão por vir, né? Que ainda vão, pessoal que está formando, pessoal que está começando a especializar nessa área. Então o sinal é verde, gente. O sinal é totalmente positivo, porque que os noticiários falam é que para 2024 nós temos um aquecimento e isso vai tender a subir, né, nesse mercado da construção civil. Então isso é muito bom para a gente que está aí trabalhando nessa área. Então, o que eu queria que eu gostaria de enfatizar aqui mais é que o profissional de orçamentista, ele acaba por ter que executar todas essas atividades, ele acaba sendo muito versátil. Então veja bem, por quê? Como ele trabalha ali na parte de análise de projetos e ele orça obras para serem executadas, ele fica aqui no meio, né? Ele fica entre o projetista e entre o executor. E ele acaba tendo ambos conhecimentos. Ele tem conhecimento de projeto e ele tem conhecimento de execução. Afinal de contas, você vai orçar o que você vai executar. Ele é essa ponte, né, entre essas duas áreas. E isso é muito bom para a gente que trabalha aí com essa área. A gente acaba tendo que entender de tudo um pouco. A gente não fica ali fechadinho em uma coisa só. Só, por exemplo, normalmente quem trabalha em obra e faz a carreira nisso, né, eles ficam ali anos e anos da vida deles focado em obra, né, executar obra, executar obra. E muitas vezes não tendo a necessidade, como o orçamentista tem, de ir para outras áreas, de ter que entender das outras áreas. Então, o engenheiro que ele executa muito, ele só recebe os projetos e faz ali o gerenciamento de tudo, né? E todas as atividades relacionadas ali à execução. Então, o que eu quero dizer é que o orçamentista, ele tem uma vantagem aí muito, muito boa, que é isso, de ele ter a necessidade de ir para as outras áreas, não ficar ali só em orçamentos, né? E eu, inclusive, eu sou essa pessoa, né? Como eu já falei em outros vídeos, eu já trabalhei na obra, eu já fui essa pessoa que estava ali no campo mesmo, e depois eu fui para essa área de orçamento. Então, quando eu fui para orçamento, aí que eu comecei, tipo assim, eu achei
Eu senti isso mesmo na pele, de eu ter que saber de projeto e eu também ter que saber de obra, porque a gente tem que fazer o orçamento pensando na obra. Você faz o orçamento pensando na execução, certo? Então, eu sou essa pessoa que passou por essa transformação. Então, vamos dizer assim, aqui é o meu lugar de fala, definitivamente. E quais são aí as dificuldades, né? Com base nisso que eu tô falando, quais são as dificuldades que as pessoas podem ter? Bom, primeiro, sou uma pessoa ali que ela entra nessa área de, de orçamentos e escuta eu falando assim: você tem que conhecer de obra, você tem que fazer o orçamento pensando na obra. A primeira coisa que a pessoa pode pensar ou dizer é: eu não tenho experiência de obra, Joyce. Como que eu vou fazer um orçamento pensando em obra, sendo que eu tenho bolhufas de ideia de como é que acontece as coisas lá? Só faço aqui, faço os preços, não sei o que, pronto, acabou. Né? Então, essa daí é uma das dificuldades que a gente pode encontrar nesse caminho. Uma outra dificuldade também eu falo, né? Você tem que entender de projetos. Você tem que saber analisar um projeto e até mesmo fazer outros dimensionamentos, porque pode ser que você proponha soluções, né? E você não ficar dependente ali de um projetista exclusivo para você. Então é bom que você tenha conhecimentos para que você mesmo possa fazer os dimensionamentos e tudo mais. E a pessoa pode falar, tá, mas eu nunca trabalhei com um projetista. Como é que eu vou fazer aqui tudo isso que você está falando se eu nunca trabalhei como projetista, assim como eu nunca trabalhei na obra, né? Então, também é uma dificuldade que as pessoas podem ter. E a dificuldade universal, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir aprender aí todas essas coisas. Mas, gente, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Ah, eu não tenho experiência de obra. Se você hoje você está nesse ponto, você precisa sair disso. Você precisa encontrar meios e formas para sair disso. Principalmente se você trabalha em uma construtora ou em uma instaladora e você não tem conhecimento de obra, primeira coisa, vai ali, conversa com seu superior, com seu líder e esclarece as coisas. Olha, eu não tenho conhecimento de obra, eu acho que eu preciso disso e o que, que a gente pode fazer para que eu possa superar essa dificuldade que eu tenho? Porque isso prejudica o meu desenvolvimento. Chega e fala isso pro seu líder. Você tem que falar essas coisas, você tem que conversar, senão, realmente, aí você vai ficar estagnado nesse ponto. E é isso que a gente não quer que aconteça. Então, para você ter experiência de obra, o mínimo você tem que ter, que é ali fazer alguma uma visita ou outra. Ver ali o maquinário da obra, né? Sujar seu pé de barro mesmo. Mas você não precisa ficar locado na obra, gente. Uma coisa é você ir lá e fazer uma visita, outra coisa é você viver uma carreira, fazer um tempo. Não tô falando isso. Tô falando de você ir para você ver com seus próprios olhos. Você vê ali o tamanho do pé direito. Sei lá, se você tá orçando uma indústria, você vê o tamanho do que é o pé direito. Que aí você pensa, nossa, realmente eu tenho que colocar o quantitativo ali 10, 12, 15 metros, porque é muito alto. É bom você ir e sentir isso na pele, entendeu? De nossa, meu Deus, é muito mais do que eu imaginava, né? Então, é sempre bom, vez ou outra, você realizar essas visitas. Se você tem a oportunidade, não pense duas vezes, vá. Se você não tem, aí você tem que, né, vai dar um pouco mais de trabalho, precisa ter esse poder de convencimento para que você possa ir uma vez ou outra fazer uma visita. Agora, a outra forma de resolver esse problema é você ser treinado por pessoas que são práticas, pessoas que têm essa prática, né, de execução. Eu já fui locada em obra, não foi a maior parte da minha experiência não é na obra, é no escritório, mas eu já passei algum tempo lá. E isso ajuda muito. Mas o que mais me ajudou foi eu ter trabalhado e eu ter aprendido com profissionais que eram executores, que eram
que eram engenheiros de obra. Isso me ajudou muito mais, o meu entendimento do que eu ficar ali de fato na obra. Mas é claro que isso é o meu desenvolvimento. Então, por isso que eu falo, quando você trabalha com profissionais, quando você é ensinado e é treinado por outros profissionais, você pode sim resolver esse problema aí da falta de noção de obra. Entendeu? Não é uma coisa que não tem como você resolver, porque tem como você resolver sim. E a outra questão, eu nunca trabalhei com projetos. Eu nunca fiz o projeto. E eu vou te falar uma outra coisa. Eu também não. Eu, Joyce, as minhas experiências com instalações, elas se concentram em trabalhei em obra e trabalhei com orçamentos. Todo o conhecimento que eu tenho de projeto, eu aprendi por conta própria. Por conta de eu buscar esse conhecimento, de eu saber que eu preciso e eu fazer um curso à parte aqui, ó. Eu me dedicar à parte, entendeu? Porque eu tive essa maturidade. Eu pensei, gente, eu trabalho com isso aqui, eu trabalho com projeto o tempo inteiro. Eu preciso ter uma noção, eu preciso saber mexer esses pauzinhos, eu preciso fazer cálculo de dimensionamento de cabo, eu preciso saber fazer cálculo de queda de tensão, eu preciso saber montar um quadro de carga. Afinal de contas, se eu consigo analisar, né, não deve ser tão difícil assim fazer um. Então, mais uma vez aí eu te falando que é possível sim você buscar esse conhecimento. Da mesma forma, ou com profissionais que vão te ensinar, ou com cursos extras que você pode fazer mesmo e ir praticando. Uma hora fica natural para você. E a outra dificuldade universal é essa, né? Eu não tenho tempo. E eu te falo uma coisa: você não tem tempo e nenhum brasileiro que vive nessa terra tem tempo. Entende? Ninguém tem tempo. É aí que tá. Eu também não tenho tempo, não, gente. Se tem uma coisa que eu não tenho, é tempo, inclusive. Eu queria muito que o dia tivesse 48 horas. Mas não tem. O que eu posso fazer? Gente, você precisa priorizar suas atividades. Primeira coisa é a ficha cair. Cara, isso aqui, ó, eu preciso disso. Isso aqui vai me ajudar, isso aqui eu vou me desenvolver, entendeu? Caiu a ficha, agora vamos dar um jeito. Faça, organize a sua rotina, né? Separe o tempo exclusivo para você estudar mais, para você aprender mais das coisas que você mais sente dor ali. Que o seu, localize as lacunas do seu conhecimento e separe um tempo na sua rotina para aprender mais, entendeu? Porque tempo, de fato, nós não temos. E não é só você. Notícia boa, hein? Notícia boa. Não é só você. É todo mundo. Vamos então falar aqui, agora colocar um pouco mais em prática. Quais são os erros mais comuns, né? Que eu já percebi que os orçamentistas cometem. Eles se preocupam apenas com os custos e assuntos relacionados a orçamentos, sem preocupar em aprender mais de outras áreas. Isso daí é um fato, né? E não só orçamentistas. Você pode ir para a área de projetos, os projetistas também eles fazem isso. E os engenheiros de obra também fazem isso. Eles não se preocupam em entender essa perspectiva 3D que a gente já falou aqui em outros vídeos. Eles se preocupam apenas aqui, ó. Ele só vê isso daqui. Então, a primeira coisa é isso. Isso é um erro, viu? Você tem que abrir a sua perspectiva. Você tem que entender de teoria, orçamento e execução, e não só de orçamento. Beleza? Outro erro comum de orçamentistas, eles fazem as propostas com base nas anteriores, sem entender de dimensionamento e sem fazer um pré-projeto. Quando eu começou a cair a ficha aqui na minha cabeça, nessa área, uma das coisas que eu ficava mais indignada desde cedo é quando eu via um orçamento que foi feito assim, sem projeto, não por conta do orçamentista, mas com do cliente mesmo. E aí ele pegava uma outra orçamento que ele fez, uma outra obra que ele fez,
e colocava os quantitativos parecidos, com base ali na outra obra que ele fez, o orçamento, sendo que, gente, tá bom, você pode fazer isso? Pode, mas saiba que é um risco que você está fazendo e que aquele número ali pode ser que não signifique nada. Eu acho que é muito melhor quando você entende de dimensionamento, que você faz o cálculo, né? Você se sente muito mais seguro, você entrega um número com muito mais certezas, sem correr tanto risco assim. E de fato eu acredito que esse é o melhor caminho que você pode seguir. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla, de você saber fazer os dimensionamentos, você ter esse conhecimento, né? E não ficar aí usando, agora vem o terceiro item, usando o seu sentimento para propor as estimativas, sem desenvolver métodos assertivos e confiáveis. Gente, você tem que usar as experiências anteriores. Vou até falar para essa câmera aqui, você tem que usar as suas experiências anteriores não para repetir padrões, mas para desenvolver métodos mais assertivos e confiáveis para suas próximas estimativas. É para isso que serve as suas experiências anteriores. Então, sentimento, eu lembro um chefe meu que a gente teve na empresa que eu trabalhava e ele falava assim, eu amei, me identifiquei na hora. Ele falou assim, olha, sentimento é casamento. Aqui a gente trabalha com engenharia, com ciência, com métodos assertivos. Então guarda o seu sentimento para você usar lá no seu casamento. Aqui a gente faz cálculo, aqui a gente faz engenharia. Então eu levo esse bordão, eu acredito nisso. Eu levo esse bordão aí, aonde eu conseguir aplicar, eu aplico. Aonde eu puder fazer cálculos, eu vou fazer. Certo? E eu aconselho, e é isso que é a minha mensagem, né? É essa. Então, tá, com base nesses erros, qual que seria a mudança de perspectiva aí? A mudança de perspectiva, gente, então, é que os dados da empresa, elas precisam servir, os dados históricos, como forma de composição para o desenvolvimento dos métodos, né? Processos e padrões, e não para copiar as informações como se estivesse fazendo a mesma obra, porque você não está fazendo a mesma obra, você está fazendo uma outra obra. Então, esses dados históricos, eles precisam servir para como base do seu método, como base do seu padrão. Ó, isso daqui é o padrão do mercado. Então, beleza, então vamos seguir esse padrão. Mas agora vamos personificar aqui para o nosso caso pontual. Certo? Outra mudança de perspectiva é desenvolver estudos e retirar os índices dos custos por metro quadrado, quantitativo por metro quadrado. É você ter conhecimento da curva ABC das instalações elétricas com base nos tipos de obra, porque assim, cada tipo de obra, cada uso da edificação vai acabar tendo uma curva ABC diferente. Então, ou seja, a curva ABC de uma indústria não é a mesma de um condomínio logístico, que não é a mesma de um condomínio residencial vertical, que não é a mesma de um edifício comercial. Então, a primeira coisa é isso, é localizar todos esses usos que tem e saber a curva ABC de cada um deles. Como que se comporta, quais itens subiu, quais itens, né, desceu. E uma outra dica aí é fazer orçamento pensando na execução e no projeto. Fazer os orçamentos pensando na execução e no projeto. Não só na execução, hein? Você tem que ter esse balanço. Execução e projeto. Agora eu vou fazer o meu orçamento com base nisso. Ah, mas aí o orçamentista, o projetista, ele colocou ali coisas no projeto que são muito caras. Então aí você vai sentar com o seu cliente, vai propor uma solução melhor e vai falar todos os dados. Ó, eu consigo reduzir isso, 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 se a gente mudar essa e essa e essa solução. É abrir as coisas, conversar claramente. E também você ter, né, aí as ferramentas necessárias para fazer tudo isso. Então, aqui uma dica prática
para a gente poder já começar a aplicar isso hoje é o quê? É desenvolver análises, criando categorias e separando os itens dentro delas para construir a sua curva ABC das instalações elétricas. Então, assim, já se a gente for fazer hoje, vou começar a aplicar hoje o que você está falando. O que eu começo fazendo? Né? Quais são os itens que eu já posso começar a fazer a partir de agora? Olha, na minha experiência, o que eu te diria era definitivamente faça a curva ABC da sua instalação. E como que eu faço isso? Então, aqui é um exemplo que eu tenho aqui, ó, de uma análise que eu fiz de um orçamento que eu ajudei a elaborar das instalações elétricas. Olha só, ele era do tipo industrial e o meu custo global de instalações deu nada mais, nada menos do que 34 milhões 887.172,25 centavos. Esse aqui foi o custo das instalações elétricas. E era uma área construída de 72.375 metros quadrados. Então, o meu custo por metro quadrado das instalações elétricas foi R$ 482 por metro quadrado. Então, caríssimo, né? Uma obra extremamente cara. Então, aí o que eu fiz? Eu separei os itens por categorias. E que categorias são essas? Equipamentos, cabos, quadros, infraestrutura, luminária, SPDA, tomadas, apoio civil, caixa de passagem e besteirinhas, que a gente chama de itens não relacionados. São itens diversos. Então, a primeira coisa, essas são as categorias. E aí, todos os itens da planilha orçamentária, você vai colocar ela dentro de um desses itens. Então, o que entra aqui dentro de equipamentos? São transformadores, geradores, busway, cubículo, né? São os painéis de média tensão, no caso. Não os de baixa tensão. O de baixa tensão está aqui em quadros, que são os painéis de média tensão. E todos os equipamentos, tudo que se enquadra em equipamentos. Se tiver um no-break, vai entrar aqui no meio também. Banco de capacitor vai entrar aqui no meio também. Então, são equipamentos. Aí, em cabos, são os cabos alimentadores, os cabos de média tensão, os cabos terminais, os painéis de baixa tensão, infraestrutura, as luminárias e por aí vai. Então, aí você vai separar todos esses itens dentro de uma dessas categorias. E a partir daí, você vai fazer a soma, né? Olha, todos os equipamentos deram tanto, todos os cabos deram tanto. Aí, a partir disso, que você consegue construir a sua curva ABC. Então, assim, gente, é muito simples fazer isso. Extremamente simples, olha aqui, ó, equipamento deu, ó, 41% do custo, é só equipamento, tanto que é caro, 40 que deu um total de 14 milhões, né? Olha isso, gente, é muito caro. Cabos, 8 milhões, quadros, 4 milhões, nesse caso aqui, ó, a minha curva A e B já deram os 5 itens que a gente sempre fala aqui, né? Equipamento, quadro, cabo, infraestrutura e luminárias. Então, essa curva ABC aqui não tem desculpa para não fazer. É uma coisa muito simples e é uma coisa que vai te dar muito clareza, né? Então, vamos supor que você tenha que reduzir custos. Só através dessa curva você já sabe qual item que tem mais capacidade de te dar um ganho bom aí. Porque se você começar a fazer soluções de redução de custo e começar a mexer aqui, sei lá, vamos supor, no SPDA é curva C das instalações. Você reduziu ali, sei lá, 100 mil reais. Para um orçamento desse tamanho aqui, não vai fazer diferença. E eu só sei disso por quê? Porque eu construí a minha curva ABC. Se eu precisar de fazer uma redução aqui, a primeira coisa que eu vou tentar mexer é na curva A, que é o quê? Equipamento, cabo e quadro. É onde eu sei que realmente vai fazer diferença no meu custo. Por isso, gente, que é importante você ter essa curva na sua mão, essa curva ABC aqui. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada. E siga a gente nas redes sociais. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado aí com alguma coisa, né? E é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula.